E aí pessoal, tudo bem? JJ aqui na área e hoje a gente vai falar desse bioma que ele é tão pequeno, mas tão biodiverso e tão importante para o restante dos biomas que estão ao seu redor. É isso aí, estamos falando do Pantanal. E eu trouxe aqui 5 fatos para a gente conhecer melhor o Pantanal. Afinal, esse bioma que está sendo bastante queimado ultimamente. E inclusive, eu trouxe um vídeo falando a respeito disso que eu vou deixar, não sei se é aqui em cima ou aqui em cima, mas também vou deixar na descrição desse vídeo, se você quiser saber sobre as queimadas que estão ocorrendo no Pantanal. Eu fiz um vídeo bem detalhado sobre isso. Mas agora a gente vai tentar conhecer melhor esse Pantanal, que é um bioma que nem todo mundo conhece muito a fundo. Então, assiste esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, vamos para o primeiro fato que está relacionado ao descobrimento do Pantanal. E por que descobrimento? Porque, na verdade, não só o Pantanal, como todos os biomas brasileiros, eles já foram colonizados muito antes, descobertos muito antes pelos índios. Há muito tempo. Só que os europeus, em especial os portugueses, que colonizaram efetivamente o Brasil, por volta de 1500 chegaram, colonizaram, descobriram o Brasil. Em 1524, uma expedição de um português chamado Aleixo Garcia chegou até o Pantanal. Ele viu aquele ambiente todo alagado e na cabeceira do rio ali, Paraguai, existiam os índios xaraés. Então, os primeiros colonizadores apelidaram Pantanal de Mar dos Xaraés. Inclusive, esses índios eles tinham alguns artefatos que tinham ouro, prata, alguns metais preciosos. Então, claro, eles abriram o olho, não é não? O segundo fato está relacionado às próprias características do bioma. Então vamos falar do Pantanal de maneira geral. O Pantanal ele tem esse nome porque isso deriva muito de pântano. E pântano é uma região alagada. Só que você tem que lembrar que nem todo o Pantanal ele é alagado. E além disso, na época de seca, o Pantanal muitas das vezes não tem esses lagos como a gente conhece. Outra coisa que é interessante a gente falar é que esse é o menor bioma brasileiro. Está concorrendo ali com os Pampas, mas ele é o menor. Tem uma área que compreende ali em torno de 140 mil quilômetros quadrados até 250 mil quilômetros quadrados. E eu já vou explicar o porquê que a gente não tem uma definição exata sobre a área. Mas calma, vamos com calma. Então, essa área, para você ter noção, ela é a maior planície alagada contínua do mundo. Não existe outro lugar no planeta Terra em que tem uma planície alagada em algum continente no mundo. Então, por isso, a gente já tem que trazer uma certa relevância para o Pantanal, não é? E, além disso, é uma planície que tem um declive de no máximo 100 metros. Então, não tem um declive muito alto, né? A gente não tem uma altura muito grande. O que acontece? Por que ele é tão alagado? Porque ao seu redor tem algumas serras, algumas chapadas que chegam até 700 metros de altura. Inclusive, é ali que formam os principais rios, onde se encontram as nascentes desses rios que vão banhar o Pantanal. Essas nascentes vão chegar e formar a bacia hidrográfica do Paraguai. Inclusive, o Rio Paraguai é o principal rio que vai chegar ali no Pantanal. Ou seja, eu quero dizer para vocês que nenhum rio ele nasce no Pantanal. Ele vai chegar até o Pantanal, mas ele não nasce no Pantanal, e sim nas regiões em volta do Pantanal. Outra coisa que é importante falar, que a sua área, apesar de ser o menor bioma brasileiro, ele abrange o estado todo de Santa Catarina. Eu posso colocar aí os países como Portugal, Suíça, Bélgica, tudo junto, Holanda, tudo junto, em que o Pantanal ele consegue abrigar. Para vocês terem ideia do tamanho do Pantanal. Ele é maior que a Grécia, ele é maior que o Uruguai também. Então, assim, apesar de ser o menor bioma brasileiro, a gente tem que pensar que nós temos um país de tamanho continental e biomas muito grandes, como Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica. Então, realmente, fica difícil. Mas isso não quer dizer que ele é um bioma tão pequeno, entende? E além disso, ele é um bioma que ele é considerado o mais preservado do Brasil. É isso aí.
até um pouco antes das queimadas, porque agora a gente não tem ainda como quantificar o quanto foi devastado. Afinal, as queimadas estão acontecendo e ainda o fogo não foi controlado, então a gente tem que tomar cuidado, porque o que eu estou falando agora é um pouquinho antes das queimadas. Então, antes das queimadas, a gente só tinha cerca de 15% desse bioma desmatado. Para você ter ideia, a Mata Atlântica tem 94, 95% do bioma desmatado. Não existe mais o bioma Mata Atlântica. E é claro, isso vai se dar por vários motivos. Um deles, que é a dificuldade de você ter uma plantação num ambiente alagado, de você construir uma cidade num ambiente alagado, e fora que o nosso processo de colonização se deu muito pela região litorânea. E ele está incrustado na região central da América do Sul. E é claro, isso vai demorar um pouco mais para a população chegar até lá. Se a gente for lembrar, as principais capitais do Brasil estão chegando ali em torno do litoral. Então, são algumas razões que fazem com que esse bioma ele tenha uma preservação ainda tão grande. Como eu estou falando, antes das queimadas. E esse bioma acaba abrangendo o maior refúgio de onças pintadas do mundo. Lembrando que as onças pintadas não ocorrem só no Pantanal. Ocorre na Amazônia, ocorre na Mata Atlântica, ocorre fora do território brasileiro, abrangendo aí a América do Sul, América Central. Mas a maior concentração é lá. Aonde que se encontram? No Parque Estadual do Encontro das Águas, que fica ali na região de Poconé, cerca de 120 quilômetros de Cuiabá. Além disso, esse Pantanal tem o maior santuário de araras azuis do mundo. Lembrando que as araras azuis chegaram aí a ter um período de ameaçadas de extinção, agora eles têm ali um refúgio, abrigam bastante dessa espécie nesse bioma que ainda, até antes das queimadas, se encontrava bastante preservado. O terceiro fato está relacionado à dinâmica do bioma Pantanal. O bioma Pantanal ele é de um clima tropical e tem dois períodos do ano que são muito característicos. É o período de chuva e o período de seca. O período de chuva ele corresponde geralmente de novembro a março, o restante dos meses seca. Durante o período de chuvas, ocorre bastante chuva, principalmente na cabeceira, na nascente dos rios que vão passar pelo Pantanal. E isso faz com que esse grande volume d'água ocorra os alagamentos. É claro que chove no Pantanal também, mas esse grande fluxo de água dos rios é que faz com que o Pantanal alague. Cerca de 2/3 do Pantanal pode ser alagado. Em anos que tem uma chuva exuberante, né? Anos bastante chuvosos, pode chegar até 80% do bioma. Isso é bastante coisa. Inclusive, nos meses de novembro até fevereiro, é proibida a pesca, porque muitos peixes que estão vivendo ali, né, acabam fazendo a piracema. E, claro, isso é importante para a manutenção da espécie. Então, é proibida a pesca. Agora, essa chuva, essa inundação, por que ela é bastante importante? Porque esse rio ele vai trazer, além da água, bastante sedimento, bastante matéria orgânica em decomposição. E olha que interessante, esses sedimentos eles vão se depositando ali e quando acaba o período chuvoso, acaba esses alagamentos, essa água seca e os nutrientes ficam, fazendo com que o solo ele seja extremamente fértil. E é claro, todos os seres vivos vão acabar se beneficiando desse bioma. Uma curiosidade que é bastante interessante está relacionada ao Rio Paraguai e o Pantanal. O Rio Paraguai é o principal rio que leva águas ao Pantanal. É o 8º maior rio da América do Sul. E ele leva cerca de 178 bilhões de litros d'água por dia para o Pantanal, é claro, no período da chuva. E o que faz alagar o Pantanal é justamente a lentidão que esse rio vai passando ali no Pantanal. Como não tem um declive tão grande, esse rio passa lentamente. Só para você ter uma noção, se você deixasse uma canoa no Rio Paraguai à deriva, ela demoraria cerca de 6 meses para atravessar todo o Pantanal. Ou seja, essa lentidão faz com que alague o Pantanal e acumule bastante sedimento. No estudo da Petrobras,
até hoje foram depositadas cerca de 500 metros de sedimento no Pantanal. Claro, naturalmente. O quarto fato está relacionado à riqueza, à biodiversidade desse bioma. Lembrando que esse bioma ele não ocorre só no Brasil, ocorre no estado de Mato Grosso do Sul, mas também nos países Paraguai e Bolívia. Ele é considerado pela Constituição de 1988 como Patrimônio Nacional e em 2000 como Patrimônio da Humanidade Reserva da Biosfera pela Unesco. Agora, por que ele é tão biodiverso? Na verdade, porque ele é como se fosse um mosaico de vários biomas. É isso aí, ele sofre uma grande influência da Amazônia, do Cerrado, da Mata Atlântica e tem até algumas espécies que são meio que da Caatinga. Então ele acaba como se fosse sendo uma super zona de transição. Eu não estou dizendo que ele é uma zona de transição, porque uma zona de transição, para quem não conhece, é uma zona limítrofe entre dois biomas. Então vai ocorrer espécies do bioma 1 e bioma 2. A gente considera o Pantanal como realmente um bioma. Porém, é um bioma que tem pouquíssimas espécies endêmicas do Pantanal. Então ele tem como se tivesse um agrupamento de várias espécies de outros biomas. Isso acaba sendo importante para a sua conservação, porque algumas espécies da Mata Atlântica, do Cerrado, que estejam correndo risco de extinção, podem ser encontrados lá. Então acaba que é positivo por um certo lado. Porém, com essas queimadas, a gente nunca sabe o que vai acontecer, não é isso, pessoal? É interessante a gente falar também que possivelmente esse baixo endemismo que ocorre no Pantanal se deve à formação geológica recente que o Pantanal sofreu. Então, assim, dos biomas, ele é um pouquinho recente em comparação com os outros e, teoricamente, não deu tempo de ter grandes espécies endêmicas ali do Pantanal. E para você ter noção da biodiversidade do Pantanal, são catalogadas cerca de 4.700 espécies vivendo ali. Dessas, em torno de 3.500 são espécies de plantas, e a gente tem que lembrar que tem plantas efetivamente terrestres e plantas aquáticas, como aguapés, vitórias régias, salvíneas e por aí vai. A gente tem cerca de 650 espécies de aves, lembrando que no Brasil todo são catalogadas em torno de 1.800, ou seja, 1/3 é encontrado ali. A gente tem em torno de 200 a 300 espécies de peixes vivendo ali. Isso corresponde a mais espécies do que todas as espécies encontradas em todos os rios presentes na Europa. Para você ter noção da biodiversidade. Mais de 1.100 espécies de borboletas, mais de 100 espécies de mamíferos. E cara, é bastante coisa. Muitos seres vivos vivendo naquela região. Então a biodiversidade realmente é muito grande, apesar do bioma ser pequenininho. E a quinta e última está relacionada às ameaças que o Pantanal sofre. Cerca de 5% só do Pantanal está em unidades de conservação. O ideal é ter em torno de 17%. A principal ameaça está relacionada à pecuária. Afinal, ali tem muitas espécies de gramínea. E essas gramas são boas para o gado, as espécies nativas mesmo. Então, a pecuária acaba sendo uma das principais atividades. E uma curiosidade interessante é porque ali existem várias espécies de piranhas. E às vezes, para passar a boiada, o fazendeiro acaba ferindo um dos bois, porque vai atrair as piranhas que vão, claro, se alimentar desse boi, e isso faz com que o restante dos bois consigam passar por essa região alagada. Além disso, ultimamente, nós temos o avanço da plantação de soja. E também, por último, nós temos a influência de pequenas centrais hidrelétricas. Nós temos cerca de 116 atuando. E isso faz com que, primeiro, o alagamento ele acaba sendo direcionado para algumas regiões e algumas espécies que precisam fazer a peracema, elas não consigam efetivamente desovar por conta que existe uma barreira, que é a hidrelétrica, a barragem da hidrelétrica. Ou seja, a gente tem alguns percalços aí, algumas atividades que a gente precisa tomar cuidado para preservar efetivamente esses biomas. E eu não poderia deixar de citar que o último fator são as queimadas que estão ocorrendo no Pantanal. Mais uma vez, eu fiz um vídeo completinho que está aqui na descrição. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.
curtam, comentem, compartilhem com os amigos, que é interessante todos acabarem conhecendo um pouco mais desse bioma tão rico, tão exuberante e tão bonito, que a gente precisa conservar para poder visitar, verificar as onças, as araras azuis e por aí vai. Então espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar aquela curtida e eu prometo trazer mais vídeos interessantes para vocês. Tchau, tchau!